Olá a todas e todos, bem-vindos. É uma alegria muito grande receber vocês aqui pela primeira vez nesse espaço do Programa de Multiplicadores de 2022. Eu sou a Débora e hoje eu estou liderando a área de novos negócios em rede aqui no Sistema B Brasil. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês um pouquinho mais o que é isso. E eu estou aqui junto com a Juliette, que faz parte da minha equipe, e hoje a gente está abrindo esse espaço para vocês, para que a gente possa apresentar um pouquinho qual que é a proposta, né, do programa de multiplicadores e tirar as dúvidas de vocês, para que vocês possam fazer essa escolha com bastante segurança e com todas as informações que vocês precisam para esse sim, para o Sistema B. Bem-vindos. Ju, teu microfone está fechado. Oi, gente, boa noite, sou a Juliette. Vou estar com vocês junto com a Débora nessa jornada. Então, desejo para vocês aproveitem essa noite para a gente trocar, tirar dúvidas. É uma alegria recebê-los aqui. Hoje eu estou atuando diretamente com o programa dos multiplicadores, então vamos trocar muitos e-mails, vamos conversar muito. Para quem topar essa jornada, a gente vai ter muitos contatos. Eu sou de Fortaleza, moro no Rio de Janeiro e estou recém-chegada aqui no Sistema B, sou multiplicadora, fiz o curso dos multiplicadores em 2017, era uma jornada bem curtinha, só eram 2 dias. Então, o que a gente está preparando para vocês, assim, é uma jornada bem completa, tudo com muito carinho, muito cuidado para entregar o melhor para vocês. Então, desejo que vocês aproveitem. Debbie. Então, a gente quer aproveitar que estamos aqui online, as pessoas que estão online, né? A gente sabe que tem algumas que vão assistir essa gravação, mas a gente gostaria muito de conhecer um pouquinho vocês. Então, quem está por aqui, se puder colocar seu nome, da onde que você está falando e uma característica sua para a gente se conhecer um pouquinho. Olá, Narjara, bem-vinda. Então, o nosso check-in, a gente gosta de, no início das nossas reuniões, fazer essa chegança, né? Como que a gente está chegando. Então, hoje, mais do que como a gente está chegando, a gente quer entender, né? Visualizar quem está chegando. Então, fica aí o convite, se vocês puderem colocar aqui no chat, para quem está usando o Zoom pela primeira vez, no computador, na parte de baixo, se você colocar o seu mouse, vai aparecer uma barra ali, vai aparecer bate-papo, ou quem tiver com a versão do Zoom em inglês, vai aparecer chat escrito, e aí quando você apertar, vai abrir uma janelinha do lado, e onde vai ter um campo que você pode colocar essas informações. Então, olha que legal, a gente tem pessoas de Palhoça, Florianópolis, Embu Guaçu, em São Paulo, Caruaru, alô Pernambuco, que legal. A Elisa também de Floripa, ó, o pessoal de Floripa marcando presença. A Cris de Porto Alegre. Então, temos muitas pessoas do Sul aqui, que legal. Bem-vindos. Ó, o Rubens dando boa noite aqui para gente. A Narjara de João Pessoa, que legal. Oi, Rubens, de São Paulo. Nadesca, de Maringá. Filomena, de São Paulo. O Alberto, lá da Paraíba. Não, Santana de Parnaíba, desculpa. Olha, agora uma mineirinha, a Carol, lá de Patrocínio. Que bacana. Oi, Tina. Sim, a Tina foi nossa voluntária ano passado, do programa Labora, junto com a Ademar.
Que bom que você está aqui. A Rosângela chegou lá de Canoas, do Rio Grande do Sul. O João Guilherme. Ah, do site Economia B, que legal! Opa, curitibano, também estou aqui, né? Esqueci de falar para vocês que eu falo aqui de Curitiba. Sou uma pontagrossense que estou curitibana há muitos anos. Mas não sou chique igual o João Guilherme, que está lá em Bariloche. Então, é isso. Bem-vinda, Silvana de São Bernardo do Campo, a Eliane de Juiz de Fora, a Lívia de Belzonte. Legal, olha aqui, Novo Hamburgo, a Bárbara. Que bom que a gente tem bastante gente aqui de vários lugares. Ju, acho que a gente pode chegando aqui, a Dani do Distrito Federal. Sejam todos muito bem-vindos. Você quer falar um pouquinho da nossa agenda dessa 1 hora, Ju? Time. Bom, começamos com o nosso check-in, né? Então, boas-vindas para quem está chegando agora. A gente vai apresentar um pouquinho o que é o Sistema B. Vamos falar como funciona o programa dos multiplicadores. Vamos explicar como será a jornada que vocês irão participar de 2022. Vamos ter uma participação especial aqui no final, um depoimento. E vamos abrir para vocês colocarem as dúvidas, mas fiquem à vontade, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram falar alguma coisa durante a apresentação, de colocar aqui no chat ou levantar a mãozinha, tá? Então, gente, vou tentar ser breve para a gente ter mais tempo para conversar e tirar as dúvidas de vocês. Então, assim, eu imagino que quem já chegou até aqui, está nessa sala, conheça pelo menos um pouquinho sobre o que é o movimento B e o sistema B. Então, só para dar um contexto, né, para a gente começar essa caminhada do mesmo lugar, então, eu acho que uma das coisas que são mais preciosas, para mim, pelo menos, no movimento, é essa visão compartilhada, né? Que é criar um sistema econômico inclusivo, equitativo e regenerativo para todas as pessoas e para o planeta. Mais do que criar, né, a gente está fazendo uma transição, né? Porque tem coisas novas que estão surgindo, tem coisas que estão sendo transformadas, e a gente está fazendo isso junto. Essa visão compartilhada, ela foi construída com toda a rede global, né? Então, hoje nós estamos em 6 continentes, em mais de 150 países existem empresas B certificadas, e para que a gente pudesse olhar para o mesmo lugar, entendendo que como a gente vai, né, e as estratégias que cada país e que cada continente adota para fazer essa transformação sistêmica na economia é diferente, a gente tem uma mesma visão, né? Então, espero que vocês compartilhem dela também, porque é ela que nos norteia, que nos guia em tudo que a gente faz. E aí, Ju, pode passar para a próxima. E a gente entende, né, que dentro dessa transformação que é importante, que é necessária, né, mais do que importante, ela é necessária de ser feita no sistema econômico, as empresas elas têm um papel fundamental, né, protagonista nessa transformação. Então, aqui nós somos um movimento de empresas, né, é importante frisar isso desde o início, porque a gente está interessado em qual é a postura, né, as atividades, as políticas, o que as empresas precisam fazer para que elas sejam melhores para o mundo. Então, para quem ainda não sabe o que significa o B, né, o B vem de benefícios, né, porque a gente é um movimento que começou nos Estados Unidos, então são as Benefit Corporations, né, as B Corps, e aí traduzindo aqui para a América Latina, a gente acabou traduzindo o B-Lab para sistema B. Então, aqui eu gosto muito do B, nosso B de bem, nosso B de benefício também. E aí é como que as empresas oferecem um benefício além da atividade econômica por si só. Né? A gente acredita que só abrir um negócio para gerar lucro e abrir postos de emprego não é mais suficiente. Então, o que as empresas podem fazer para serem melhores para o mundo, né? E o mundo envolve pessoas e o planeta, né? Além de gerar lucro. Então, acho que isso é bem importante de frisar, porque a gente é um
movimento de empresas. E aí o Sistema B Brasil, pode passar, Ju. O Sistema B Brasil é a organização que no Brasil fomenta a construção dessa visão compartilhada, né? De um sistema econômico mais regenerativo para as pessoas e para o planeta. E a gente está, nesse momento, aqui também no Brasil, né, numa transição que começou lá em 2020, junto com a pandemia, a gente começou a entender melhor como que a nossa organização trazia essas estratégias que vêm alinhadas lá com o BILAB, e como que a gente coloca isso para a nossa realidade brasileira. E a gente percebeu que até aquele momento, né, o Sistema B tinha 7 anos, mais ou menos, então a organização, ela estava num momento de consolidação, né, porque desde que a gente fundou o Sistema B até aquele momento, era um momento que era necessário estruturar a organização, os processos, ter mais empresas B no Brasil, então tudo isso foi feito, né, com muito carinho, com muito trabalho de toda a equipe executiva até então, com todos os empresários e todo o ecossistema apoiando. Mas a gente percebeu que se a gente quisesse aumentar a nossa escala e a nossa presença no Brasil, né, porque o Brasil é um continente, praticamente, a gente precisava ter mais alcance, né? E a equipe sozinha não ia conseguir dar suporte para todo esse crescimento que existe, né? E que é quase que natural. Então, a gente está nesse momento de transição do nosso modelo e olhando para essa visão de que em 2023 a gente quer ser um ecossistema colaborativo de negócios. E para isso, a gente precisa que mais pessoas, né, estejam empoderadas dos conteúdos, estejam atualizadas, tenham ferramentas, tenham rede para que os valores do movimento cheguem em lugares onde a gente ainda não está, fortaleçam as pessoas que já estão em alguns territórios que a gente ainda não atua com expressividade, para que, de fato, a gente possa ter um Brasil melhor para todos e todas. Pode passar, Ju. E aí, olhando, né, para tudo isso, e esse olhar de rede significa que as partes interessadas, né, ou não sei se vocês já ouviram uma palavra chamada stakeholders, né, que é como a gente traduz as partes interessadas. Então, não gosto muito dessa palavra, né, dos atores envolvidos dentro de um ecossistema, né, não gosto de ator porque parece que a gente está fazendo alguma coisa, encenando algo, né, mas o que eu quero dizer com isso é que uma mudança ela não é feita só por um ator, né, um agente, no caso as empresas, né, mas a gente sabe que é necessário termos formadores de opinião, a gente precisa de políticas públicas que apoiem essa mudança, né, que dê aporte para esses negócios que querem fazer diferente, a gente precisa da academia produzindo conhecimento, ensinando as novas e velhas gerações, né, novas formas de pensar os negócios, e aí a gente chega nos multiplicadores, né, que os multiplicadores, além de serem múltiplos, porque estão em vários lugares do Brasil, também tem uma multiplicidade de levar, então, os valores do movimento e inspirar empresas e apoiá-las a fazerem essa transição para que os seus modelos de negócio e as suas práticas tenham um maior comprometimento socioambiental. E aí, entendendo o papel do multiplicador, que é tão importante para o nosso ecossistema e para a nossa rede, a gente fez esse desenho desse programa, né, que a gente vai começar agora em agosto, para que ele seja um processo, então, né, que consiga apoiar essas pessoas multiplicadoras a fazer o seu trabalho de multiplicação. Então, eu queria já colocar aqui desde do dia zero, né, com vocês. A gente está oferecendo, né, dentro do programa, um percurso de 12 meses. Então, a gente chama de programa porque ele dura 12 meses, então a gente vai dar uma volta em torno ao Sol, né? Guardem essa imagem, mas dentro dessa volta de em torno ao Sol, a gente vai ter alguns momentos. O primeiro momento são esses 4 meses, que a gente está chamando de jornada formativa. Então, de agosto até novembro desse ano, nós vamos emergir nessa jornada formativa, que eu já vou explicar para vocês qual que é a estrutura dela.
E aí, depois que vocês saem da jornada formativa, vocês vão ter conteúdos atualizados, vocês vão ter ferramentas, vocês vão ter formado uma rede de pessoas interessadas em multiplicar o movimento B pelo Brasil, vocês vão ter acesso à nossa rede, conteúdos, convite para eventos, enfim. E aí, então, passando por essa jornada formativa, a gente tem essa expectativa, né, de que vocês tenham todos esses recursos para multiplicar o movimento onde vocês estão. E, além disso, a gente sabe que, sim, um curso ele é importante, né? Uma jornada formativa ela é importante, mas ela pode... ela não para por aí. Então, esses outros 8 meses que vocês permanecem conosco no programa, a ideia é que vocês também, assim como as empresas B, elas não são, né, ser B não é uma posição, não é um distintivo que você coloca porque você chegou num lugar e, né, ganhou aquela medalha de ouro. Não é isso, né? Ser B é uma direção, porque é uma direção de melhoria contínua. Então, para quem não sabe, as empresas B, quando elas conseguem a certificação, depois de 3 anos, elas precisam recertificar. Isso significa passar pelo processo, né, que elas já fizeram de certificação, ele é um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre isso na jornada formativa, mas nessa jornada de recertificação, elas precisam aumentar a sua pontuação. E isso significa o quê? Que ela precisa melhorar. Então, durante esses 3 anos, ela precisa incorporar novas práticas, novos valores, novas políticas, novas ações e melhorar a sua pontuação. E junto com isso, a nossa BIA, né, que é o nosso BIA Impact Assessment, a nossa ferramenta que mede o impacto, né, que dá a pontuação para a empresa certificar, ela também aumenta os seus critérios, né, o seu rigor. Então, se a empresa ficar parada no tempo e a régua aumenta, a empresa pode diminuir a sua pontuação, né? Então, ela precisa escolher, né? Quando uma empresa escolhe ser B, ela está escolhendo um caminho de desenvolvimento contínuo. E a gente está convidando os multiplicadores também a estarem dentro dessa mente de desenvolvimento contínuo. Então, o que a gente vai oferecer para vocês nos próximos 8 meses depois da jornada formativa são formas de você continuar se atualizando e se aperfeiçoando, né, dentro desse desenvolvimento contínuo. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a jornada, né, sobre esses 4 meses. A nossa estratégia pedagógica para esse percurso de 4 meses são 2 momentos que lá no final eles vão conversar, né? Então, no começo a gente vai entrar com bastante informação, uma coisa mais, entre aspas, teórica, entre aspas, porque assim, o movimento ele é muito dinâmico e a gente está falando sobre algo que é real, né? Então, a gente não está criando hipóteses e filosofando, mas a gente está falando sobre algo que já está acontecendo. Mas a gente quer trazer para vocês, né, um pouco dessa história, contar quais são os nossos valores, como é que funciona, vamos falar da rede, enfim. E aí, depois que vocês tiverem toda essa bagagem de conteúdo, a gente vai entrar, e de ferramentas também, né? É importante a gente falar isso, que a gente vai trazer para vocês 2 ferramentas que são muito importantes para nós, que são as joias e a BIA, né? Que eu comentei agora, que é a nossa ferramenta de avaliação de impacto. E aí, depois de falar muito sobre isso, a gente vai para um segundo momento que ele é prático, né? Que a gente chama ele de laboratório, porque vocês vão fazer o atendimento a empresas reais, aplicando essas ferramentas e esses conteúdos que a gente trouxe no primeiro momento. E aí, o final a gente vai sistematizar, então, esse case de atendimento, né, de aplicação das joias, utilizando a BIA, e aí a gente vai fazer uma formatura. Então, pode passar, Ju. Então, de forma geral, né, olhando aqui o que está coloridinho, tirando o laranjado, que é essa etapa que a gente está de preparação, essas etapas coloridas são tudo que vai acontecer durante esses 4 meses. Então, a etapa 1, a gente vai falar sobre novas economias, sobre o movimento B, depois a gente vai falar sobre a rede do Bilab, né, como que é a estrutura do movimento, as estratégias do movimento, para vocês conhecerem a nossa teoria de mudança. Aí, na etapa 3, a gente vai mostrar como que é a BIA, né, a nossa ferramenta de avaliação de impacto. A gente vai falar sobre as joias, que é essa jornada, né, também é uma ferramenta, mas ela é algo que ela vai além da medição de impacto, ela vai te ajudar, né,
ou nesse atendimento que a gente vai fazer às empresas, ajudar as empresas a criarem estratégias de impacto para os seus negócios. Então, nessa etapa 3, a gente fala bastante sobre ferramentas. Depois, na etapa 4, a gente vai falar sobre o protagonismo do multiplicador, o papel de vocês, como é que atende, né, as empresas, o papel desse consultor, né, ou que vai abrindo portas, como palestrante, como articulador de redes. Então, aqui a gente trabalha bastante o papel do multiplicador. Depois, na etapa 5, né, que é o laboratório, a gente vai fazer essa experiência prática. Então, a gente vai mergulhar nas joias, na BIA também. A gente vai convidar as empresas B, as que são Best for the World, para participarem, para ser mentoras de vocês nesse processo. Então, agora, nessa quarta-feira, a gente tem a divulgação das empresas que vão ter esse reconhecimento, né, no mundo todo, e aí a gente vai convidar essas empresas que forem condecoradas nesse ano, né, reconhecidas para participarem do nosso programa. Então, vocês vão poder ter acesso, né, essas lideranças, os empresários e empresárias das empresas B. E aí, na etapa 6, a gente vai fazer a gente chama de formatura, porque a gente vai fazer uma sistematização desse case que vocês vão ter ali no laboratório para apresentar e criar esse registro, né, esse aprendizado. Então, em linhas gerais, a jornada formativa é essa. E aí, é importante vocês colocarem já nos calendários de vocês, a gente faz a divulgação sempre da jornada formativa em julho, propositalmente, porque às vezes no meio do ano é quando a gente está replanejando, né, e tem uma certa margem para conseguir ajustar o calendário do segundo semestre. Então, a gente vai começar a jornada formativa no dia 9 de agosto, que é uma terça-feira, e a gente vai até o dia 28/11. Acho que está faltando um dia aqui, Ju. Enfim, mas a gente manda para vocês por e-mail, tá? A gente corrige essa informação. Então, são 4 meses, todas as terças-feiras, das 19 às 21 horas. Uma então, pergunta. Oi, Renan. É que você está falando do julho, mas aqui o mês 8 não seria agosto? É agosto. É agosto. Aí eu falei julho. Oh, obrigada, Renan. Deu crepe aqui. Então, corrigindo, voltando. O Tico e o Teco tiveram um problema aqui de comunicação. Então, nós estamos em julho, que a etapa é o momento que a gente faz a divulgação do programa, para que todas e todos possam colocar no calendário do segundo semestre a jornada formativa, né? E, então, ela vai começar no dia 9 de agosto e termina no dia 28 de novembro, né? Então, são 4 meses, todas as terças-feiras, das 19 às 21. Tá? Então, essa informação é bem importante. Todos os encontros são ao vivo, a gente vai estar aqui com vocês. A gente também vai gravar, mas a ideia é que, por ser uma jornada formativa online, e a gente quer promover muito a integração entre vocês, que vocês se conheçam, né? Essa formação de rede é muito importante, que a presença de vocês seja priorizada. Então, eu sei que é um ritmo bem intenso, né? São 4 meses, mas é muito importante que vocês tentem priorizar a presença online, porque a gente vai ter, principalmente aqui, a partir da etapa 4, do protagonismo, do multiplicador, depois no laboratório, que é, né, o atendimento às empresas. Então, as etapas 4 e 5 são fundamentais a presença online de vocês, tá? Então, deixem essa carta na manga de assistir a gravação quando você tiver algo, assim, muito importante que você não consegue mexer na sua agenda, não consegue adiar, não consegue... Aí você assiste, mas tenta valorizar o máximo que você puder a tua presença online. Ju, pode passar para o próximo, por favor? Eu estou falando muito, eu quero ouvir vocês. Então, não. E aí, só para ressaltar aqui um pouquinho sobre os conteúdos, né? Acabei falando ali nas etapas, que a gente quer trazer, né? Como eu falei anteriormente, a gente vai trazer muito conteúdo sempre atualizado e principalmente a partir das práticas, né? Então, aqui a gente tem umas fotos de algumas lideranças que participaram no ano passado, e aí a ideia é que a gente traga nesse ano
novas pessoas e também de acordo com a lista que a gente vai divulgar na quarta-feira, né, com o reconhecimento das empresas melhores para o mundo. Pode ir, Ju. E aí, depois que acabar a jornada formativa, né, esses 4 meses, a gente vai ter esses 3 momentos ou formas de você se engajar e continuar fazendo parte da rede, se nutrindo e tendo projetos aqui dentro. Como eu disse, né, a gente quer ser uma rede colaborativa de negócios no ano que vem. Então, para isso, é necessário que, depois da jornada formativa, a gente tenha espaços para que vocês tenham conexões, para que vocês continuem se desenvolvendo, né, tendo aprendizados e tendo acesso a conteúdos. Então, em breve, a gente vai ter a página de multiplicadores no ar, no nosso site. Então, né, isso é um posicionamento que a gente está fazendo dos multiplicadores, né, para que quando você faça fale para alguém ou para uma empresa, de repente participe de um evento falando, olha, eu sou multiplicador B, a gente vai poder te ver lá no site, né? Se a pessoa buscar lá no site do Sistema B, vai poder encontrar os multiplicadores, a gente está fazendo alguns filtros de região, então se alguma empresa estiver interessada numa palestra, numa assessoria, numa consultoria, ela pode encontrar vocês direto no nosso site. A gente também vai ter um canal exclusivo de comunicação para que vocês possam trocar experiências, aprendizados, boas práticas, compor times para atender outras empresas ou para fazer outros projetos, enfim. Então, a gente quer estar organizando, né, esses canais para que a rede ela possa trocar mais, porque a gente sabe que o WhatsApp, às vezes, ele pode facilitar um pouco isso, mas que às vezes as coisas acabam se perdendo. Então, a ideia é que a gente também vocês consigam alimentar o banco de boas práticas, que a gente vai colocar no ar agora no final do mês, e aí isso dê cada vez mais instrumentos e informações para que vocês tenham segurança, né, no que vocês estiverem fazendo, seja dentro da academia ou com formadores de opiniões, enfim, no atendimento de empresas. A gente tem os encontros mensais da comunidade de prática, para que vocês continuem, depois da jornada formativa, junto com as pessoas, né, com os outros multiplicadores e multiplicadoras, trocando experiências, aprendizados e fazendo projetos juntos. Vocês vão ser cadastrados numa newsletter que a gente tem e num canal de notícias que é exclusivo para as empresas B, mas os multiplicadores hoje eles têm esse papel assim de proximidade junto com a gente. Então a gente trata os multiplicadores como pessoas que fazem parte, né, do nosso time ampliado, né, de expansão do movimento. Então essa relação, né, de proximidade, de confiança para nós é muito importante. A gente também inclui vocês nos convites, né, para eventos exclusivos para colaboradores de empresa B e esses fóruns, né, de trocas para aprender mais sobre as práticas das empresas. E aí, no eixo de desenvolvimento contínuo, a gente também está preparando esses encontros onde vocês vão poder ter acesso a conteúdos específicos, especialmente a gente está dando prioridade para as empresas melhores do mundo, que a gente vai conhecer as desse ano agora na quarta-feira. Então, de forma muito resumida, né, eu sei que já faz um tempinho que eu estou falando aqui, mas é um programa que a gente está preparando, né, essa segunda turma nesse formato com muito carinho. E aí, Ju, pode passar para o próximo. Aí, só complementando, a gente também tem vagas exclusivas, né? Empresas que buscam se comunicar direto com os multiplicadores. Então, é um canal super importante que constantemente é acionado para a gente direcionar vagas só para os multiplicadores, projetos com multiplicadores. Então, assim, em linhas gerais, depois a gente vai mandar esse material para vocês por e-mail, mas as reuniões da comunidade de prática, elas acontecem uma vez por mês, às segundas-feiras, também das 19 às 21. E aí, quando vocês terminarem a jornada formativa, a gente vai fazer um encontro da turma de vocês com a turma do ano passado, né? Para integrar todo mundo, para vocês se conhecerem, enfim, e aí a gente vai expandindo essa rede.
e aí os eventos de desenvolvimento contínuo, elas vão ser a cada 2 meses. Então, a gente está olhando para o calendário anual, né? Quando a gente divulga, pô, são 12 meses, todo mundo se assusta. Então, como a gente começa de uma forma muito intensa, né? Com esses 4 meses, os 8 meses restantes, a gente está tentando deixar o calendário um pouco mais suave para que vocês possam, né, ter tempo de fazer outras coisas também, e não só isso. Então, a gente está cuidando, né, de toda essa agenda depois da jornada formativa. Aí, só complementando, Deb, são 2 dias mesmo de encontro, tá? A gente tem comunidade prática uma vez por mês na segunda, mas o dia da nossa aula oficial é toda terça. Isso. O que mais, Ju? Aí, agora, sobre o investimento, né? Para esse 1 ano, a gente tem um modelo de impacto que é o seguinte: o valor para participação durante esses 12 meses é de R$3.000. Para quem trabalha em empresa B, a gente tem esse valor de 2.800. E aí, para quem já fez o curso de multiplicadores, a gente tem um valor diferente, né, de R$1.500, porque a gente entende, né, que as turmas de 17, 18 e 19, essas pessoas já fizeram um investimento, né, então elas fizeram o mesmo curso que a Juliette comentou lá no início do nosso encontro, né, que ela fez, eu fiz na primeira turma lá em 2017. Então, a gente já fez esse investimento, né, de participação num curso. Então, essas pessoas, elas já passaram, né, por uma pequena jornada formativa e agora elas vão fazer essa complementação. Então, por isso que os valores são diferentes. E aí, o nosso modelo de impacto, não sei se vocês já chegaram a abrir o formulário, mas ele prevê, né, que a gente tem bolsas de 100% e bolsas de 50% para quem não tem essa disponibilidade financeira nesse momento de arcar com os R$3.000. E a gente também está fazendo o chamado para quem tem essa disponibilidade financeira, né, de pagar a sua e fazer uma doação para um fundo, né, que a gente está criando para que a gente possa viabilizar outras bolsas, além das 10 que a gente tem de 100% e as 15 de 50%, com a rede fazendo, né, suas doações dentro das suas condições para o fundo, a gente tem, né, essa intenção de viabilizar mais bolsas, tá? Então, hoje, o que a gente tem planejado são 65 vagas para pessoas que arcam com os 100%, né, os R$3.000, aí 15 bolsas de 50% e 10 bolsas de 100%. E isso pode mudar de acordo com as ofertas, né? Então, o que vier do fundo, e também a gente já também oferece a possibilidade de quem puder doar uma bolsa inteira, né? Então, a gente já recebeu algumas inscrições aqui de pessoas que estão ofertando bolsas né, para outras pessoas. Então, essa já estou dando um spoiler, que das 10 bolsas que a gente tinha planejadas de 100%, a probabilidade que a gente tenha mais porque a gente já recebeu essas ofertas no formulário da seleção. Então, a nossa intenção com esse modelo, né, é que a gente possa compartilhar a abundância, né, da rede, porque a gente não quer que a questão financeira seja um impeditivo, e a gente sabe, né, que assim como a gente quer construir um sistema econômico mais equitativo, mais justo e regenerativo, a gente conseguindo compartilhar essa abundância, né, entendendo que algumas pessoas, né, sem as pessoas que não têm o recurso financeiro, mas elas têm muitos outros recursos, né, sem elas a gente não vai fazer esse programa, da mesma forma que quem tem o recurso e pode compartilhar também é importante, e aí a gente vai trazendo essa diversidade e compartilhando desde o início a abundância que já existe na nossa vida e que muitas vezes os formatos não conseguem somar, né, articular isso. Então, essa é a nossa experiência, né? A gente está convidando vocês a experimentar. No ano passado, a gente fez isso também. Nós tivemos a doação de 6 bolsas integrais e o fundo, né, a gente conseguiu mais 1.500, que viabilizou mais uma bolsa. Então, nós tivemos mais 7 bolsas no ano passado. E aí, finalizando, vou parar de falar,
mas é importante sempre, né, ter em mente o calendário. Então, a gente está com o período das inscrições para a seleção até este domingo, às 23h59. Eu estou falando muito a turma de vocês, né, porque vocês estão aqui hoje, estão interessados, e a gente quer muito que todo mundo que tem disponibilidade, está num momento de vida para escolher essa jornada, né, esse percurso de 12 meses, possa estar conosco. E então, assim, é um período de seleção, porque a gente tem muita gente interessada e nesse momento a gente só tem 100 vagas para essa turma. Então, por isso que a gente vai precisar fazer uma seleção, né? Porque não cabe todo mundo dentro da nossa Kombi de 100 lugares. Então, até domingo a gente está recebendo essas inscrições. E aí, no período do dia 18 ao dia 24, a gente vai analisar essas candidaturas. E aí, a partir do dia 25, a gente vai fazer a divulgação dos aprovados por e-mail. Então, a gente vai chamar, né, quem for selecionado. E a gente deixou um espaço no calendário para a gente poder fazer uma segunda ou uma terceira chamada, se for o caso. Tá? Então, é bem importante que vocês fiquem de olho nos e-mails. Eu sei que agora que a gente está nessa etapa de divulgação, para vocês não esquecerem, a gente acaba mandando um pouco mais de e-mails, mas não ignorem, porque eles têm informações importantes, principalmente ali depois do dia 25, né, que a gente vai divulgar a lista. E aí é importante avaliar, colocar aqui para vocês, né, que a nossa intenção, né, eu não gosto muito dessa palavra seleção, porque a gente não está fazendo aqui um processo seletivo como se a gente fosse uma equipe de RH e vendo se vocês têm a competência XYZ. O que a gente está interessado nesse período, né, nessa curadoria de pessoas, é porque a nossa principal meta é ter diversidade nessa turma. Então, por isso que a gente vai dar prioridade, né? Então, por isso uma seleção, para que a gente possa ter o máximo de diversidade. E essa diversidade, ela tem duas camadas, né? Ela tem uma camada de socioeconômica, racial, enfim, para que a gente possa ter a maior gama de representação dos Brasis que a gente vive, que a gente tem aqui dentro dessa turma. E a outra camada é a territorial. Então, a gente entende que essas duas camadas, às vezes, elas se encontram, às vezes não, né? Então, a questão territorial para nós também é muito importante, porque o movimento B quer cada vez mais chegar em lugares, estar em lugares onde hoje a gente não está com expressividade. E aí, por isso que a gente quer dar prioridade para as pessoas que estão nesses lugares. Então, finalizando, o processo de inscrição, né, nessa seleção, esse link leva, né, para esse formulário, e aí esse formulário vocês vão preencher, tem várias informações sobre a sua motivação, por que você quer fazer parte e tudo mais. E aí, um dos campos é um vídeo que você vai gravar de até 3 minutos, atenção, 3 minutos, por favor, e até 100 mega, né, para caber na nossa nuvem. E aí a gente colocou essas 4 perguntas como base para que você possa nos contar um pouquinho, né? Por que você quer ser multiplicador? Como que você visualiza que fazer parte desse programa, ele tem, né, tá alinhado com os seus valores, com os seus objetivos, o que você está imaginando, né? O que participar desse programa vai contribuir com a tua atuação profissional, com a sua vida, enfim, a gente quer te conhecer um pouco melhor, entender, né, como que isso casa com o teu momento de vida, com os seus valores, com o teu percurso, e também a última pergunta, né, por que a gente deve te escolher, que é um pouco assim, para a gente também conhecer um pouco de você e a sua motivação, então, assim, a gente não está interessado aqui, né? Vocês não precisam fazer uma mega produção, figurino, cenário, música de fundo, nada disso. Contanto que você, né, coloque aí a tua mensagem, a sua verdade. A gente está interessado na sua mensagem e não no pacote, né? Na parte estética, tá? Então, para vocês ficarem bem tranquilos, a gente, né, pode pegar o celular, fazer uma coisa bem caseira, tá? A gente não vai colocar questão estética, técnica, nada disso, né, como um critério de seleção, mas é o que sai aí de dentro do coração de vocês que nos interessa. E aí, para, né, sair um pouco de mim e da Ju, né, sobre
O programa, a gente convidou a nossa rede de multiplicadores, né, para alguém vir aqui contar um pouco como foi essa experiência. Então, eu já quero chamar a Dani Estevam, que está aqui, né, faz parte da turma de 2021, e aí é para ela contar um pouquinho para vocês como que foi a experiência dela nessa primeira turma, né, que aconteceu agora em 2021. Dani, você está por aí? Dani? Ixi, será que aconteceu alguma coisa? Ela tinha entrado. Eu vi que ela entrou mesmo. Bom, mas enquanto ela não volta, eu acho que a gente pode parar de compartilhar a tela, Ju, e aí a gente pode abrir para perguntas e trocar um pouquinho. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, se puder levantar a mão aqui para a gente poder organizar a ordem das perguntas. Na parte de baixo, aqui no Zoom, se você clicar em reações, você vai aparecer vários emojis e tem uma mãozinha assim que está escrito, né? Levantar a mão, ou quem está na versão em inglês, raise hand. Ó, a Rosângela já conseguiu levantar. Se vocês tiverem algum problema em levantar a mãozinha, vocês podem escrever aqui no chat, daí a gente vai organizando a ordem das perguntas, tá bom? Rosângela, pode perguntar. Olá, boa noite. Prazer estar com vocês. Deixa eu matar a curiosidade. Eu tive a oportunidade, através do Movimento B do Rio Grande do Sul e da Academia B também, de participar de várias reuniões desde 2018, e sei que mudou muito da estrutura e do formato. Até então, eu entendia que o Multiplicadores ele era um curso que tinha um valor, e ele era de 3 meses, se eu não me engano, e ele preparava a gente, principalmente para trabalhar como divulgador do Sistema B. E o que vocês trazem de proposta me confundiu bastante, porque eu já não sei mais para que é mesmo o curso do Multiplicadores B, porque eu conhecia aquela estrutura e é aquele que eu queria participar. Porque como eu trabalho em movimentos, trabalho em consultoria e assessorias, enfim, eu tenho empresas também, e me interessava em entender melhor toda a metodologia do sistema, como aplicar, como funcionar, a base, enfim, nesse sentido. E aí mudou agora para 12 meses e ficou bem confuso para mim. Pode me esclarecer? Sim. Então, Rosângela, a gente continua atendendo essa demanda, né, ou essa expectativa que você tinha. O curso antigo, ele durava 2 dias. Então, a gente mudou o formato justamente por entender que 2 dias não te dava muita base, uma coisa mais profunda, né, uma base sólida para essa atuação que tem cada vez mais tido demanda, e as perguntas e o que vem, né, do campo, né, que a gente vai atender enquanto multiplicador, são coisas mais complexas e profundas, e aquele curso de 2 dias, ele não conseguia entregar, né, o que era importante. Então, nessa proposta da turma do ano passado, e que a gente está oferecendo para vocês esse ano, a gente oferece essa jornada formativa de 4 meses, para que você possa ter essa segurança e você continue multiplicando, né? Então, você comentou aqui que você atende empresas, você vai sair com informações, com ferramentas, com experiência, né? O laboratório ele vai servir justamente para isso, para que vocês possam experimentar isso, toda essa atuação, né? De gestão, de medição, gestão de impacto e principalmente criação de estratégias de impacto nas empresas, que isso te dê uma bagagem para que você possa multiplicar com mais segurança, né? E aí, falando sobre a empresa a Academia B, a gente não quis entrar hoje aqui na live porque é muita informação, mas a gente tem mapeado várias vocações que os multiplicadores, né, como eu disse lá no início, vocês são múltiplos e as formas de multiplicar são várias, mas a gente conseguiu encontrar algumas vocações que os multiplicadores têm. Então, ao longo desses 4 meses, a gente vai estimular vocês a desenvolverem essas vocações. Por exemplo, na academia, a gente tem aqui no Brasil ainda
uma lacuna de pesquisa, né, ou de cursos e dentro dos programas de graduação e pós-graduação de conteúdos do Sistema B. Passando por essa jornada e recebendo todo o conteúdo que a gente tem, você pode levar para a sala de aula ou para a sua pesquisa, isso que a gente vai, né, oferecer enquanto conteúdo institucional, mas a experiência do próprio laboratório também vai dar recursos, dados e informações que também podem virar pesquisas acadêmicas, né? Então, a gente está pensando, esse currículo, ele é multidimensional justamente porque o que a gente faz durante a jornada formativa, ela também pode ser usada para dar palestras, ela também pode ser usada dentro das empresas ou para articular com outras redes. Então, ele é um currículo multivocacional que, independente do que a pessoa faz, ela vai conseguir aproveitar para a sua atuação enquanto multiplicador. Seu microfone está fechado, Rosane. Isso. A última pergunta. Eu tenho sido convidada e participado de atividades de ESG, seja de palestras, seja de bancas, enfim. Como é que isso conversa com o programa Multiplicadores? Tem sentido? Faz sentido? Não faz? Totalmente, né? Se você já está sendo convidada, de alguma forma, essa jornada formativa vai te dar mais subsídios, principalmente, né, ligado à experiência das empresas B aqui no Brasil, para que você possa levar para essas palestras, para esses cursos, para essas formações que você já está sendo convidada. Então, você vai estar atualizada com conteúdo direto da fonte, e isso te traz, né, uma solidez dentro do movimento, né? Vocês trabalham especificamente o ESG também, porque o ESG está dentro do todo o processo, mas vocês abrem uma chave para isso especificamente? Olha, o ESG, a gente fala assim que as empresas B, elas conseguem atender os critérios ESG quase que naturalmente, né? Porque como dentro da ferramenta de avaliação de impacto, a gente tem 5 áreas de impacto e 3 delas são governança, meio ambiente e tanto comunidade quanto cliente seria a parte social. Então, basicamente, as empresas B, elas são uma prática de ESG, né? Então, assim, a gente traz no módulo 3 uma abordagem, né, para que todo mundo aqui entenda, né, quem ainda não conhece ESG, saiba o que é isso, de onde vem. Então, né, muito brevemente, a gente não aprofunda na questão. É porque eu tenho feito correlações nas minhas palestras entre o Sistema B e o conceito de ESG, mas eu faço sem conhecer o Sistema B. Eu queria pegar isso da fonte do Sistema B. Exato, qual é a conceituação que vocês dão quando vocês pensam no ESG? Porque, na verdade, são formas de medir impactos diferentes, mas que medem as mesmas coisas. Exato. Mas tem pelo menos esse objetivo, mas se aplica de formas diferentes, enfim. Sim. Mas eu queria ter algo oficial para não ficar só fazendo aquilo que eu considero que seja semelhante, enfim. Sim, você vai conseguir fazer, sim, essa relação. Tá bom, muito obrigada. De nada. Quem mais? Alguma pergunta? Ju, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, se você puder me ajudar. Eu estou respondendo aqui algumas confirmações de e-mail. A Carol perguntou agora, queria entender um pouco mais sobre o pagamento, se é possível parcelar. Sim, Carol, a gente está terminando de organizar, né, a plataforma de pagamento e será possível parcelar em 12 vezes, usando cartão de crédito, né? Então, vai ser possível, sim. Lely, pode falar. Olá, pessoal, boa noite. Olá. Então, pessoal, eu faço parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Caruaru e também, dentro da Secretaria, com as outras instituições aqui, a gente criou um hub de inovação e um conselho de ciência, tecnologia e inovação. E dentro desse conselho, a gente trabalha com a hélice de sustentabilidade. Inclusive, eu fico muito à frente dessa parte, porque eu trato muito da Agenda 2030, dessa parte por causa do meu trabalho. E eu queria saber, assim, eu sei que pode agregar muito, mas assim, ouvindo vocês mesmos, como todo esse processo, essa jornada pode me ajudar a contribuir mais para esse conselho,
para o Hub de Inovação, para os programas da minha própria secretaria, que eu trabalho com comércio e serviço. Então, eu trabalho diretamente com empresas. A gente tem muitas lavanderias aqui em Caruaru que não trabalham de forma muito eficiente com a água. Então, como é que a gente poderia ajudar essas empresas, entendeu? Agregando o programa de multiplicadores. Então, Lélia, a tua pergunta é bem interessante, porque assim, o programa de multiplicadores, ele tem o foco em pessoas físicas, digamos assim, né? Que vão como é que eu vou dizer isso? Vão se capacitar dentro, né, dessa perspectiva de gestão, mensuração e estratégias de impacto, né, co-criação de estratégias de impacto, para melhorar a performance, digamos assim, né, das empresas, para que elas sejam melhores, tenham melhores práticas, tenham um comprometimento socioambiental maior. Mas o nosso foco é na pessoa, né, o quanto que você vai conseguir levar isso para o teu local de trabalho. Então, como você trabalha com um recorte, né, enfim, com apoio a essas empresas, incubação, enfim, né, com a política pública, você entendendo melhor como que essa lógica, né, a articulação dessas 5 áreas de impacto, né, eu acabei falando de 3, mas para quem não conhece, né, dentro da nossa avaliação de impacto B, a gente tem 5 áreas de impacto. Então, tem uma medição na questão da governança da empresa, da relação com os trabalhadores, né, como é que são as políticas e a forma com que a empresa visualiza, né, os seus trabalhadores e os trata. Tem a questão de comunidade, o meio ambiente e clientes tem a ver com o modelo de negócio, né? Então, você entendendo qual que é a lógica da gestão, da medição do impacto, você vai conseguir direcionar e orientar tanto as políticas públicas para incorporar essa nova lógica, porque, bom, já vou dar um spoiler aqui, né, das primeiras aulas, mas o que a gente quer dizer com isso, né, com empresas que têm impacto positivo? Que o 0 a 0 não é mais suficiente. Isso quer dizer o quê? Que uma empresa que abre um novo CNPJ, uma nova atividade econômica, só, entre aspas, né, com o objetivo de gerar lucro para os seus acionistas e gerar empregos, isso não é mais suficiente, né? Se a gente coloca uma lógica de sustentabilidade, de poluidor pagador, né? Eu faço, para que eu tenha essa atividade econômica, eu preciso cometer algum ato que de alguma forma eu vou compensá-lo, né, por algum dano, isso também para nós não é suficiente. Então, a gente está estimulando as empresas, né, e aí o papel do multiplicador é tanto levar essa mensagem para outros lugares, quanto apoiar empresas para que elas tenham essas novas práticas. Então, dentro de uma nova lógica. E aí, Lely, dentro né, você está num lugar super estratégico, porque você vai conseguir articular dentro das organizações, da estrutura governamental, levar essa outra visão e essa outra postura das empresas e os programas que vocês tiverem aí dentro da política pública, né? Então, de repente, criar um grupo de trabalho para essas lavanderias, para entender qual é o impacto, como que elas poderiam se articular melhor para ter boas práticas ou para melhorar suas práticas socioambientais, enfim. Então, você vai conseguir ter mais conhecimento ao longo dessa jornada, né, para que você possa orientar tanto as políticas públicas quanto liderar esses grupos de trabalho e oferecer informações para que elas também busquem esse caminho. Então, assim que eu vejo essa contribuição para o seu trabalho diretamente. Mais alguém? Gente, eu sou professora, né? Então, assim, eu me empolgo aqui. Vocês viram que uma resposta que pode ser curta, eu posso ficar aqui a noite inteira. Então, se algo não ficou claro, vocês me deem esse feedback. E eu tô vendo que falta um minutinho aqui para a gente terminar. Então. Tem uma pergunta aqui do Alberto. O multiplicador B pode interagir e prestar consultoria com as potenciais empresas que querem certificar-se como empresa B. Desde quando nessa jornada? Olha, Alberto, a gente
você pode, né, apoiar as empresas que você quiser, que têm essa intenção de se certificar como empresa B, isso seria incrível, né? A gente estruturou o programa para que vocês possam atender também empresas que não têm essa intenção, né? A gente vê muito o papel do multiplicador como esse agente de transformação para que mais empresas se comportem como empresas B, que mais empresas meçam o seu impacto. Pelo menos assim, se a gente tiver mais raio-x de como estão as empresas e que elas se deem conta, né, das suas práticas e o quanto elas podem ser melhores, para a gente, né, enquanto sistema B, em relação à expectativa ao papel do multiplicador, a gente já fica feliz. Quanto mais vocês puderem levar a nossa ferramenta, que é online, gratuita e sigilosa, para o máximo de empresas, a gente já fica feliz. Se você já tem abertura com empresas, né, que querem se comprometer socioambientalmente e se certificar, dentro dessa jornada, vocês vão passar, né, por o conteúdo com os nossos especialistas, vão entender melhor como funciona a BIA, né, que é a ferramenta de avaliação de impacto B, e também com as joias, vocês também vão conseguir desenhar estratégias, né, articular a empresa e seus stakeholders para desenhar novas estratégias de impacto. E isso também ajuda nas empresas que querem se certificar. Então, assim, desde o primeiro dia, né, enfim, eu acho que dava para esperar um pouquinho, né, pelo menos chegar lá na etapa do laboratório para começar a atender essas empresas interessadas, mas vocês têm liberdade para atender, não tem nenhum impedimento, né, a gente só, talvez eu daria esse conselho, assim, de esperar o começo, né, da jornada, receber um pouco mais de material, de informações, ou talvez passar pelo laboratório, porque aí vocês vão ter uma experiência prática, vão ter mentoria e tudo mais, mas você pode ficar à vontade para fazer aí de acordo com a tua disponibilidade. Tá bom, muito obrigado. Nada. Deb, tem mais uma pergunta aqui. O multiplicador B pode ser auditor da certificação ou existe algum curso separado para essa auditoria? Não, o multiplicador... essa é uma pergunta muito importante, né? O Sistema B Brasil não faz certificação de empresa, né? Nós somos meio, nós não somos fim. A única organização que certifica as empresas é o BILAB, lá nos Estados Unidos. Então, o Sistema B, ele funciona como uma ponte para ajudar as empresas que entram no processo de certificação. Então, a gente fica nesse contato com o BILAB, né, e faz toda a gestão das empresas que estão no processo de certificação, tá? Então, nem nós fazemos certificação, é só o BILAB, e o BILAB, ele abre vagas no Brasil, né, para auditores brasileiros, para que eles possam fazer a auditoria dos processos das empresas brasileiras. Mas isso, assim, é um processo que nós, do Sistema B Brasil, a gente não tem nenhuma influência, né? Porque até porque teria conflito de interesses. E são processos seletivos que eles abrem de vez em quando e a gente manda essas vagas para os multiplicadores, né? Porque quem é multiplicador coloca lá, né, no currículo e na carta de apresentação, e eles veem, então já é uma pessoa que já vem com uma bagagem, já está dentro da cultura, e isso acaba contando uns pontinhos ali, assim como para a empresa B, né? A gente sempre recebe novas vagas dentro de empresas B, e a gente está sempre compartilhando com os multiplicadores, porque eles acabam dando preferência, né, para que os multiplicadores entrem dentro da empresa, porque já vem com toda essa cultura. Então, a gente vai compartilhando também as oportunidades dentro da rede. O certificado de multiplicar tem validade do multiplicador? Então, Mara, Rosângela, desculpa, essa é uma pergunta muito boa, porque o que a gente está fazendo, né? Depois desses 12 meses que vocês passarem conosco, a gente entende que vocês já estão, enfim, já tem bastante experiência, tem conteúdo, tem informação, e a gente sabe que a multiplicação ela vai acontecendo quase que naturalmente, né? Se isso está alinhado com a nossa vida, enfim. Então, é uma coisa que a gente vai fazendo quase que se isso não é a sua atividade principal. E se for, ela também continua, né? Então, se vocês não quiserem, depois desses 12 primeiros meses, continuarem, né,
renovando esse voto de estar pronto, de participar dos encontros, de fazer parte das formações da comunidade de prática, puxar projetos e fazer coisas junto com essa rede e estar perto do sistema B, vocês podem continuar, né, multiplicando como vocês quiserem, mas o que não vai acontecer é o seu nome no site, por exemplo, né, porque a gente tem que cuidar. A gente quer que essa comunidade ela seja forte e que a gente sabe com quem a gente está contando de um jeito mais próximo. Então, a resposta curta para isso é: você continua, né? A gente dá um certificado da jornada formativa, então ele não tem um prazo de validade, né? Porque é uma formação que vocês vão passar, e a gente dá todo no final, né? Na formatura, como é que você coloca isso no seu LinkedIn, no seu currículo e tudo mais. Então, isso não tem um prazo de validade. A única coisa é que usar o título de multiplicador requer esse cuidado, né? Então, quem está próximo da rede, quem quer fazer parte, continuar fazendo parte da rede, está perto do sistema B, perto das empresas, dentro desses fóruns de proximidade, de confiança, a gente tem aí uma renovação nos próximos anos para continuar fazendo parte. Daí, claro, não tem um custo tão alto quanto desse primeiro ano, mas aí a gente vai também sempre cuidando dessa questão financeira, né? Então, a segunda turma, né, que a Dani, que pena que ela não está aqui, mas a gente tem todo esse cuidado para o segundo ciclo também da questão de bolsa, de inclusão, de compartilhamento dos recursos, né, de quem participa. Então, a gente está caminhando dessa forma, sempre tentando acolher o máximo, né, de pessoas e compartilhando os recursos. Aqui de perguntas não vieram mais, mas sim, eu coloquei aqui no chat novamente o e-mail dos multiplicadores. Fiquem à vontade, tá? Se surgiu alguma dúvida, se vocês tiveram alguma dificuldade para preencher o formulário, para anexar o vídeo, fiquem à vontade para poder fazer pergunta, que a gente está super disponível para poder ajudar vocês nessa jornada. Ficamos muito felizes com a presença de todos e todas nessa noite. A nossa ideia era bater esse papo de 1 hora com vocês para tirar as dúvidas principais, mas já sintam-se todos acolhidos já, né? De boas-vindas aqui para quem se inscrever. O Ademar entrou já falando: eu quero conhecer os novos multiplicadores. Então, assim, a gente já está contando com todos. Sejam todas bem-vindas, tá? Qualquer dificuldade, estamos aqui para apoiá-los nessa inscrição, nessa primeira etapa. Reforçando novamente, o prazo é até dia 17. Não percam o prazo, não deixem para a última hora. Então, a gente se despede de vocês por aqui. Quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto rapidinho, registrar esse momento, que eu adoro. E a gente tira uma fotinho. Ju, você consegue dar um print screen? Consigo. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Boa noite, muito obrigada pela presença e espero ver vocês em breve. Até logo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.